Olá pessoal, meu nome é Edgar Hernandes, eu sou coach, pai adotivo e eu ajudo as pessoas que querem adotar e aquelas que já adotaram a se prepararem para uma adoção consciente ou a se adaptarem para uma vida estruturada após a adoção. E hoje eu estou aqui para gravar o terceiro vídeo da série de mitos sobre adoção. Hoje eu vou falar de um mito que eu acho bastante triste por causa das consequências que ele tem para a vida das crianças que estão numa fila de adoção. É um mito que fala que as crianças com mais idade são mais revoltadas. Mais uma vez, esse é um mito que nasce do preconceito e da falta de preparo das pessoas. Adoção, como a gente já falou nos outros vídeos, sempre foi uma coisa tratada com a boca pequena, como segredo. Antigamente era até mais do que hoje. Então, para evitar que as famílias se expusessem demais, era melhor e era preferível que a adoção fosse feita de uma criança pequena, né? Ninguém questionava tanto você adotar uma criança recém-nascida, né? Isso acabou se perpetuando. Agora, por que originou esse preconceito e esse mito, né? Porque os pais adotivos, eles acabam tendo medo do que eles chamam de genética ruim, né? Da memória emocional que a criança traz, de traumas que eles consideram insuperáveis, de vícios talvez que eles consideram incorrigíveis, né? Acontece que os profissionais de saúde têm dito para nós que isso não passa de preconceito, de pensamentos infundados, tá? Eu fui atrás, como sempre eu faço, eu pesquiso, né, antes de vir aqui falar alguma coisa para vocês, e eu encontrei uma pesquisa feita pela PUC do Rio Grande do Sul, por uma mestranda da PUC do Rio Grande do Sul, onde ela analisou 316 prontuários de meninos e meninas, adotivos e não adotivos, que foram atendidos em clínicas, escolas, né? E todos eles tinham estavam procurando atendimento psicoterápico. Estatisticamente não foi identificada nenhuma diferença entre adotados e não adotados. Isso corrobora com aquele nosso primeiro vídeo que falava sobre preconceito sobre crianças adotivas, que elas poderiam ser mais problemáticas ou não. Só que uma das conclusões acessórias dessa pesquisa, né, é que não há nenhuma diferença também entre crianças mais jovens, adotadas mais jovens, daquelas que são adotadas tardiamente. Principalmente porque as causas não se referem à idade da adoção. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? As duas foram rejeitadas, se você for pensar, as duas passaram por problemas. A única diferença que existe é que a criança mais velha tem uma memória emocional, tem uma vivência um pouco maior, né? E basta saber lidar com isso. Outro estudo que aconteceu na Universidade do Paraná, Federal do Paraná, com 50 pais adotivos de crianças de mais idade, então são pais que adotaram crianças tardiamente, a gente chama isso de adoção tardia. Eles identificaram que 32% das crianças estabeleceram um vínculo imediato, vínculo afetivo imediato, e outros 30% estabeleceram esse vínculo gradualmente. Tá? De forma que, ao final de um mês, 72% das crianças já chamavam os pais adotivos de pai e mãe. Ou seja, a criança adotada tardiamente, apesar da carga emocional, apesar de tudo que ela passou, de rejeição, de traumas, de uma vida de sofrimento, às vezes, físico, a gente sabe que a maioria delas são abandonadas ou são retiradas das suas famílias por causa de álcool, de drogas. Essas crianças, elas têm um desejo muito grande de serem acolhidas novamente dentro de uma família. E por isso elas estão melhores adaptadas, elas conseguem se adaptar melhor a essa vida
numa nova família, tá? Elas têm muito desejo disso. Eu vou contar um caso de um casal de amigos que eles pegaram uma criança para adotar, de um pai, onde a mãe fugiu, abandonou a família. O pai tinha 4 filhos para criar, alcoólatra, sem condições nenhuma. E acabou que ele vivia ali numa vila, numa comunidade. As pessoas, vendo aquela dificuldade, começaram a convencê-lo de que ele deveria dar em adoção as crianças, porque ele não tinha condições nenhuma de cuidar. E realmente cada criança foi para uma família, elas ficaram próximas, né? Ali na mesma vila, no mesmo bairro, né? Ali era um bolsão, né? de casas, que era no interior isso. E esse bairro, essa vila pequena, 60, 70 casas, eles tinham contato entre eles, né? Os irmãos se viam sempre. Ele devia ter uns 8 anos, 9 anos mais ou menos. Ele rapidinho se adaptou àquela nova família. Eles não tinham filhos, eles não podiam ter filhos. Depois eles adotaram mais uma menina. Mas ele chegou lá e rapidamente ele já foi aceito como filho, e ele se aceitou como filho também, mesmo vendo os irmãos, sabendo da sua história, e vendo o pai de vez em quando também. Porque de vez em quando ele via o pai. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse meu amigo, ele sofreu um acidente vascular cerebral, ele está numa cadeira de rodas, e o que a gente tem de notícia é que o garoto é um grande companheiro dele. Assim como a menina adotiva também, eles são grandes companheiros. E, enfim, hoje ele está totalmente integrado e superou todo esse passado que ele teve, né? Então, gente, o que eu queria deixar nesse filme de hoje para vocês: a gente tem que acabar com esse preconceito. E eu vou dizer por que eu acho que a gente tem que acabar com esse preconceito. As crianças, hoje, com 3, 4 anos, elas já são preteridas, elas já não são adotadas. Eu já falei, já postei aqui na página, né, na nossa página aí do Adoção Consciente, coach para adoção, para quem deseja adotar. Eu já postei lá um artigo que fala sobre isso. E essas crianças, daqui a pouco, elas estão com 5, 6, cada vez mais difícil de alguém que queira adotá-las. E acaba que essas crianças ficam no abrigo até os 18 anos, elas têm uma formação escolar, né? O abrigo fornece essa formação escolar, mas a maioria delas depois, com 18 anos, tem que sair do abrigo, onde eles encontram amparo emocional, financeiro. Muitos deles às vezes saem e tem que viver vidas alternativas, né? Não consegue, não tem família. Como que vai fazer? Então a gente precisa começar a pensar na possibilidade de adotar crianças com mais idade. Quanto mais restrição a gente coloca, mais difícil de adotar. Uma das grandes restrições é criança recém-nascida. Então, se você tirar essa restrição, eu garanto que você não vai se arrepender, eu garanto que você vai saber lidar com isso, e garanto que você vai estar fazendo um bem muito grande para uma criança, tá? Era isso que eu tinha para falar hoje desse vídeo, tá? Pensem nisso, raciocinem sobre isso, incentivem essa adoção tardia, tá? Seria muito bacana se a gente conseguisse reverter o quadro que a gente tem hoje, tá? Vocês viram também num dos posts que eu coloquei, a gente tem em média 5 vezes mais famílias na fila de adoção do que crianças para serem adotadas. E por que demora tanto? E por que tão poucas adoções? A gente tem pouquíssimas adoções, se a gente pensar no cadastro que a gente tem de crianças aguardando adoção, tá? Então era isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Beijo no coração de tudo. Conto com vocês.